Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo, em seu nome, cumprimentar os componentes da mesa diretora e senhores vereadores, as pessoas presentes nesta sessão, nessa noite. Quero fazer a saudação à dona Salete Vedanço, que há dias não comparecia à sessão, mas que sempre foi frequentadora assídua aqui. Também nosso amigo corintiano, sua esposa, Nélio Kerber, presidente dessa Câmara, vereador, continua com o mesmo estilo, caráter, posicionamento. Boa noite, senhor Nélio. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero abordar um assunto nessa noite, de que eu acho que é o momento para que a gente possa, conjuntamente, agir pelas questões de trazer ou tentar melhorar um pouco mais o movimento e o desenvolvimento para a nossa cidade. Eu quero somente fazer o assunto de hoje para que a gente possa, através do novo presidente da SIDASC do Estado de Santa Catarina, qual veio substituir, agora para o período eleitoral, o senhor Roberto Farias, Beto Farias, aqui do município de Canoinhas, o qual assumiu a pasta como presidente da SIDASC. E de que por várias vezes nós tentamos, já sem êxitos, para nós conseguirmos liberar o corredor sanitário para adentrar pelo município de Porto União, os caminhões frigoríficos, as câmaras frias, o movimento do oeste de Santa Catarina, e bem como os frigoríficos do Paraná ou de outros estados que tenham a permissão, através do Serviço de Inspeção Federal, o SISB, para adentrar para o estado de Santa Catarina. E de que hoje esses corredores sanitários somente são possíveis pela BR-116, através lá de Mafra, e também lá pelo município de Água Doce, para adentrar lá pelo município de Caçador, isso tirando o movimento que pode ser benefício para Porto União e também para os comerciantes e os empresários aqui da nossa região. Nós sabemos que nós temos agroindústrias do município de Porto União que fazem o seu abate dos animais, que estão fazendo, se não me engano, no município de Porto Vitória, que tem o CISB, e eu gostaria, pela questão da legislação, que fosse encaminhado um ofício vendo realmente de que isso está acontecendo, qual a legislação, qual a brecha de legislação que está tendo, porque me falaram de que isso aí estaria sendo vindo a Porto Vitória e tendo que dar toda essa volta por Água Doce, ou senão lá por Marfa, para adentrar ao nosso município. Só que, simplesmente, nós teríamos que ter uma legislação específica ou algo que seja controlado pela nossa SIDASC local, para que fizesse essa fiscalização e viesse a beneficiar os nossos comerciantes e os nossos empresários. Vocês imaginem o custo, está aqui o Fernando Moreira, que é um dos vereadores que tem empresa, em dizer que você tem uma mercadoria, Fernando, na sua empresa aqui, em União da Vitória, e para adentrar a área industrial, você tem que fazer essa volta por Água Doce para poder adentrar por Caçador. Então, são questões de legislações, tem questões que a gente sabe que tem que ser respeitadas, e de que a SIDASC é muito assídua nessa fiscalização, nesse tratamento, até porque a grande economia e o grande dividendo para o estado de Santa Catarina é a exportação de frango e suíno para os países que exigem para que essa fiscalização seja rígida. Rígida tem que ser, que são questões de exportação, mas tem que ver aí de tantos anos que já foi discutido isso, para novamente ver a situação agora do CISB, que isso permite a comercialização dentro de todo o Brasil e também do Serviço de Inspeção Federal. E de que isso atrasa o desenvolvimento do nosso município. Para que isso aconteça, nós temos a oportunidade agora de podemos dizer um conterrâneo, para pelo menos dizer assim, para dizer do Planalto Norte, o Beto Faria, o qual tem os vereadores, principalmente o vereador Sandro, o vereador Hélio, e o Neylor e o Cristian, que são da pasta do PMDB,
de que ele é do município de Canoinhas e assumiu essa pasta. Então, eu gostaria, senhor presidente, no final do meu pronunciamento, que pudesse ser encaminhado um ofício ao nosso presidente da estadual da SIDASC, que ele pudesse ver a equipe técnica lá de Florianópolis, bem como em conjunto com a nossa regional, que mais uma vez a regional nossa da SIDASC é Canoinhas, com toda a nossa equipe para que pudesse ser feito o estudo dessa legislação. Um dos problemas que anteriormente, alguns anos atrás, não posso precisar em que ano, de que foram discutidos é que nós não poderíamos, talvez, ter esse corredor sanitário, porque o posto fiscal o posto de fiscalização da SIDASC era antes da entrada e depois da mudança do trevo do acesso de Caçador. Mas que nós temos o posto de fiscalização no acesso da área industrial pelo Guaraú e nós temos bem como a saída para Canoinhas. De que isso não vai interferir pelas pessoas que vêm até de Caçador por Calmon, porque também Calmon e Matos Costa, Calmon tem o posto da fiscalização. Então, somente as que estarão adentrando pelo município de Porto União. Ou terão que passar pelo posto da SIDASC do Pintado, ou pelo posto da SIDASC da área industrial. Então, que nós pudéssemos fazer isso aqui e fazer um estudo, solicitar um estudo técnico, e bem como uma audiência com o presidente da SIDASC, que a gente pudesse, com mais algum, o veterinário da prefeitura ou alguém interessado desta área, que a gente pudesse entrar em contato e marcar uma audiência oficial, aproveitando que o Beto Faria, aqui do Planalto Norte Catarinense, está ocupando essa pasta. Então, para que a gente pudesse dar sequência a isso e talvez liberar, ou se não, pelo menos tentar liberar o corredor sanitário aqui pelo município de Porto União. Eu tenho bastante conhecimento com pessoas do oeste de Santa Catarina, que muitos se sentem lesados até por questão de estrada, questão das pessoas, muitas vezes, que querem fazer o corredor sanitário, adentrar por Porto União, que não, tem que fazer essa volta imensa e que economicamente não é viável. E para o desenvolvimento também dos nossos comerciantes, das nossas agroindústrias ficarem competitivas, teria que tentar a abertura desse corredor sanitário. Então, o meu assunto para essa noite seria somente isso, senhor presidente. Mas eu gostaria que fosse solicitada uma audiência com o presidente da SIDASC e com toda a equipe técnica para que pudesse fazer essa parte. E também que nós pudéssemos fazer a nossa parte política para que isso aconteça. Eu permito uma parte ao vereador Fernando Moreira. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Boa noite, público presente. Só para dar uma reforçada na sua fala, vereador Carlos, me surgiu também o pessoal do Roça, do frigorífico Roça, é um exemplo para a nossa cidade que estão sofrendo com isso. O abate dos suínos deles é feito em Porto Vitória. Olha o absurdo, tem que ir até Porto Vitória para fazer o abate lá no frigorífico, acho que do Moser, né? Se não me engano. Voltar na BR-153, carimbar em Água Doce e daí seguir para São Miguel da Serra. São 180 quilômetros a mais. Isso é custo e isso até dificulta a entrada de novos frigoríficos para a nossa região. Todo esse caminho, toda essa contramão. Então, apoio realmente a sua fala e a gente tem que lutar para que isso realmente mude. O problema é que a SIDASC está um pouco para dentro da nossa cidade. É isso que eles alegam, que adentrou para dentro do município, deveria ter uma na fronteira, alguma coisa assim, nesse sentido. Então, vamos em cima desse ofício mesmo, né, e fazer que dê certo. Tá? Só isso. Eu agradeço, Fernando, pelo reforço, em dizer, né, senhores vereadores, que nós todos nós sabíamos de que até então era proibido adentrar a carne com osso para do estado do Paraná para o estado de Santa Catarina. Agora, vejam os senhores, muitas vezes nos colocam como críticos, nos colocam como, né, parece que não gosta que as coisas caminhem sem ter que vir aqui falar, abrir o coração. Gente, com todo merecimento, tenho propriedade do município de Porto Vitória, sabe, tenho o maior respeito por Porto Vitória, uma cidade magnífica, cidade acolhedora, mas vamos ver, olha o tamanho do interior do município de Porto União, Chucailo, e o tamanho dos municípios vizinhos, e nós temos que estar saindo do município de Porto União
para o município vizinho de Porto Vitória, para fazer o abate dos nossos animais aqui. Será que nós não temos que ter uma sensibilidade, nós não temos que ter, sabe, um caminho? E dizer mais, Chucailo, está aqui o vereador Hélio. Isso em meados de 90, 91. Eu quero contar uma história rápida aqui, para ver como que travam o desenvolvimento muitas vezes e não entende. O secretário da Agricultura do município de Porto União era o falecido Dirceu Carneiro, né, Hélio? E nós, na oportunidade, na época, Reinaldo Weber, Antônio Chipitoski e o seu José Pinto, meu saudoso pai, e juntamente comigo, qual trabalhávamos juntos, nós estávamos com um projeto, Hélio, sabe muito bem disso, de nós montarmos o primeiro frigorífico privado lá na propriedade do seu Reinaldo Weber, ali no Pintado, em parceria. E de que, infelizmente, não sei por forças o porquê, que nós queríamos, vejam bem, gente, uma liberação de inspeção municipal na oportunidade, para começar, com um pedido de 25 a 30 animais semanais. E de que foi tão dificultoso, foi tão burocrático e tão mal incentivado, foi tão mal interpretado, de que isso não aconteceu. E não foi por falta de capacidade financeira, não foi falta de interesse privado, não foi por falta de terreno, não foi por falta de liberação ambiental, não foi por nada. Só que eu só quero dizer hoje, o que nós estamos passando, e dependendo ainda, por falta de direcionamento público, gente. É direcionamento público, é incentivo. Quando o poder público pega e agarra e diz assim, vamos direcionar a nossa cidade, vamos encaminhar para o desenvolvimento, para o crescimento, as coisas acontecem. Então é aí que nós temos que ver. Hoje, talvez não seria, de lá de meados de 90, Hélio, o desenvolvimento talvez não teria criado ali, através de uma agroindústria, que é o caso do Roça hoje, é o caso do Sander, um grande frigorífico para daqui 20 anos, para que nós traga a tecnologia do oeste de Santa Catarina. Quantas cooperativas, quantos frigoríficos que são exportadores para todos os países, será que Porto União é o patinho feio? Não é o patinho feio, gente. Hélio, sabe o que é isso? É falta de direcionamento público, falta de política pública, falta de investimento, sabe? Aí, disso que eu estou falando de 1990, vocês vejam, só quando não liberaram 25 animais semanais, Hélio, que hoje o consumo de um dos empresários que estava na época junto, é 3 ou 4 vezes mais semanal. Então é isso que nós temos que ver. Permito a parte do vereador Hélio Weber. Eu queria ilustrar o seu comentário, pedindo autorização do senhor presidente, cumprimentando a mesa diretora, os nobres vereadores, as pessoas que estão na plateia, o vereador Nélio, o David, nosso irmão, e as pessoas que nos acompanham nesta sessão. Vereador Carlos, ontem à noite nós tivemos uma reunião com o Leoberto de Canoinhas e a gente falava muito sobre essa questão. E ele foi muito enfático, até porque por ser uma pessoa da agricultura, ele disse que o Planalto Norte tem uma vocação, todo mundo sabe dela, mas não se investe nela. O vereador Sandro sempre fala nessa tribuna que no passado nós tínhamos 11% de receita na agricultura e hoje nós temos 30%. Então, o que acontece? Mas a nossa vocação é agrícola. E alimento, hoje, é o futuro. Todos nós sabemos, o mundo precisa de alimento, todos os dias. E nós temos um clima bom,
nós temos um solo muito bom. Então, o que acontece? Nós sabemos da nossa vocação, concordo plenamente, quando falta investimento público, concordo plenamente. Eu entendo, por exemplo, a questão da fiscalização é uma coisa que me perturba sempre, porque eu, na época, quando secretário da Agricultura, eu fiquei 2 anos e pouco, de 93 a 96, quando foi instituído o SIM, Serviço de Inspeção Municipal. Participei muito. O prefeito Hilário Sander recebeu uma notificação do Ministério Público obrigando-o a criar o SIM. E nós tínhamos um projeto, um macro projeto para a agricultura na época, junto com o sindicato, com a IPAGRE, com a cidade, que havia um macro projeto. E tudo foi por água abaixo por causa da instituição do SIM, e que o crédito que nós tínhamos para desenvolver aquele projeto foi por água abaixo. Por quê? A minha mãe vendia queijo de casa em casa, e eu tive que dizer, mãe, você não pode mais vender queijo. Naquela época, quando nós criamos o SIM, nasceu o Roça, o Sander, o Dauberman, o Sarturi, e o Gregório lá do queijo, foram as empresas que nasceram naquela época, porque elas se adaptaram ao novo sistema. Mas eu não podia ir para o interior, porque eu apanhava. Essa foi a marca. Se eu fosse para o interior, as pessoas me odiavam pelo fato de ter que criar o SIM, mas foi uma notificação do Ministério Público, que foi por Oportunidade União da Vitória. Mas onde eu queria chegar, só para concluir. Vereador, eu acho assim que nós temos que bater muito forte também na questão do Paraná. Por que é que o Paraná já está liberado há 4 anos? Por que é que o Paraná não consegue a liberação? Eu não estou conseguindo entender, porque todo ano eu assisto, acompanho, esse 2015, 2016, 2017, e o Paraná era para conseguir a liberação, e isso liberaria toda essa região para nós. Porque fazem mais de 10 anos, ou fazem 6 anos, que é o necessário pela lei. Peço que conclua a parte, vereador. Certo, já vou concluir, senhor presidente. Obrigado. Então, o Rio Grande do Sul já está conseguindo agora para 2018, até eu não estou sabendo. Então, eu quero corroborar com o nobre companheiro de ver se há possibilidade de o Paraná esse ano conseguir também a liberação da febre aftosa. Obrigado, senhor presidente. Para concluir ainda, senhor presidente, tem 1 minuto e meio, eu gostaria que fosse encaminhado também e autorizado por essa Câmara dos Vereadores, deliberado em plenário, para que eu pudesse estender essa comunicação também a todos os proprietários de agroindústria do município de Portunhão. Seja o Roça, seja o Schmidt, seja o Sander, seja a Sarturi, seja qualquer agroindústria em si do setor, para que eles pudessem também vir à Câmara dos Vereadores. Eles devem ter muitas ideias, que seja feita uma reunião. Porque se nós não estamos vendo reunião através da Secretaria da Agricultura do município de Portunhão, eu acho que nós podemos, né, vereadores, trazer esse compromisso para a gente. Nós temos aqui o vereador Gildo, que não está aqui hoje, com uma pessoa que participou 30 anos da IPAGRE. Está aqui o vereador Jacir, que tem um contato inteiro no interior, o vereador Paulo, como todos os vereadores têm aqui. Então, que seja encaminhado expediente da solicitação desse vereador deliberado, de que a Câmara dos Vereadores está solicitando isso, para que a gente possa trazer mais ideias e que, de repente, numa reunião conquistada e, né, feita e convocada e aceita lá pela SIDASC, para que a gente pudesse comunicar aos produtores da agroindústria, para que a gente pudesse eles estar nos acompanhando nessa reunião. Nós temos que dar um jeito e começar a liberar as coisas e deixar a vontade e o direcionamento público, para que nem diz o Fernando, para que a gente atraia, no futuro, grandes investimentos. Obrigado, senhor presidente.